Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus. Nós vamos falar sobre algumas lições que nós aprendemos na hora da tempestade. Que as tempestades, elas vêm, nós não conseguimos dominá-las, administrá-las, elas simplesmente vêm. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 14, versículo 25, que diz: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus havia colocado seus discípulos dentro de um barco, havia feito-os embarcar, enquanto ele despedia a multidão e depois aproveitou para ir orar sozinho. Mas a Bíblia diz que o vento contrário, o forte vento, estava levando o barquinho dos discípulos para o meio do mar. E de repente, então, se torna uma grande tempestade. E é claro que a tempestade às vezes surge de súbito. Estamos indo, navegando tranquilamente, quando de repente a tempestade surge. O lugar mais seguro para os discípulos estarem era dentro da embarcação. Mas a tempestade chega e sacode os alicerces da embarcação, querendo arrancar o único lugar seguro que eles tinham para estar naquele momento. É assim que a tempestade faz. Às vezes ela chega, balança as estruturas onde nós estamos apoiados. E às vezes nós tememos, trememos e nos apavoramos. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram apavorados diante de tamanha tempestade. Mas diz a Bíblia que por volta da quarta vigília da noite, isso significa que era por volta de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Foi nesse período que Jesus foi estar com seus discípulos. Mas se vocês notarem, eles entraram na embarcação ao cair da tarde. Há muito tempo eles estavam lutando. Eles já estavam exaustos. Eles já estavam cansados de lutar, quando Jesus veio ao encontro deles. E então eu destaco que às vezes Jesus só vai chegar para nos socorrer quando nós não aguentarmos mais lutar. Quando nós estivermos prontos para entregar a luta nas mãos dele. Os discípulos lutaram com todas as forças que tinham. Lutaram para não morrer. Lutaram pela vida, para manter viva a esperança. Porque é assim que nós devemos agir. Mesmo diante das tempestades, mesmo diante das dificuldades, nós precisamos manter uma vida de esperança. E o texto diz que Jesus veio estar com seus discípulos por volta da quarta vigília da noite. E aqui então eu destaco algumas lições preciosas. Primeira lição: não há tempestade tão grande, tão forte, que impeça Jesus de vir nos ajudar. O mar havia se tornado como um monstro diante dos discípulos. Eles estavam apavorados, eles estavam encolhidos diante de uma situação tão difícil. Mas, mesmo o mar tendo se tornado um monstro diante dos discípulos, Jesus não foi impedido de chegar aonde eles. Jesus veio estar com eles. O que eu quero dizer para você é que não importa quão grande seja a sua luta, não importa quão grande esteja a tempestade dentro ou fora de você, elas não podem impedir Jesus de chegar para te ajudar. Aquilo que nos apavora, Jesus caminha por cima. Veja que Jesus veio andando sobre o mar que parecia um monstro. Os discípulos estavam pequenos diante daquela tempestade, assustados. Mas de repente eles veem Jesus caminhando sobre as altas ondas. Porque para Jesus não há inimigo que ele não possa vencer. Não há tempestade que ele não possa acalmar. Não há vento que ele não mande parar. Ele é soberano, é poderoso
para nos ajudar. Mas, em terceiro lugar, eu quero dizer para vocês que Jesus assume a nossa luta quando nós não aguentamos mais lutar. Eu falei para vocês, os discípulos haviam lutado quase a noite inteira, estavam exaustos. Mas é nesse momento que Jesus chegou e Jesus assumiu a luta dos discípulos. E Jesus fez com que o mar se aquietasse. Quando Jesus manda, o vento para. Quando Jesus manda, as ondas se aquietam, a tempestade se desfaz. Ele chega, assume a nossa luta, a luta que às vezes nós estamos há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, quem sabe anos lutando, estamos exaustos. Quando ele chega, apenas com uma ordem, tudo volta para o lugar, tudo se acalma, tudo se resolve. Para concluir, eu quero dizer para vocês que Jesus aquieta a tempestade fora de nós e aquieta a tempestade que às vezes está assolando dentro de nós. Eu não sei qual a tempestade que você tem enfrentado, mas Jesus está vindo, caminhando sobre ela. Quando ele chegar, tenha certeza de que tudo vai se aquietar. Confie e espere no Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.